Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la profesora Elisiane y vamos a compartir una vez más esta clase con ustedes. ¿Bien? A ver primeiramente que vamos estudar em la classe de hoje. Hoje nós temos esse título, Games, Vícios ou Hobby? Vamos pensar um pouquinho e fazer uma leitura a respeito desse tema. O gênero textual que nós vamos utilizar na aula é o gênero editorial. Vamos estudar os adjetivos, continuar com os adjetivos e estudar léxico e expressões relacionadas à temática. Os objetivos da nossa aula são identificar e analisar as informações explícitas e implícitas do texto, identificar o emprego dos adjetivos e suas funções dentro do texto. Bien, chicos? Então, vamos a ler o fragmento, um trecho, um pedaço de um editorial intitulado Videojuegos, Adicción ou Afición, né? Você conhece essas palavras? Você já ouviu falar em adicción, afición? Vamos ver o que significam aí, qual é a definição para essas palavras? Adicción, dependência de substâncias ou atividades nocivas para a saúde ou o equilíbrio psíquico. E afición, atividade que se realiza habitualmente e por gosto em ratos de ócio. Então, quer dizer, por gosto, em momentos de lazer. Bien? Vamos então à nossa leitura. Primeiro, foi a adicción a la televisión. Com a irrupção massiva da informática em los hogares, apareceram novas modalidades adictivas. La que parece estar mais de moda ultimamente es la adicción a los videojuegos, um fenômeno extensible ya no solo a los niños, sino a toda a sociedade al completo. Então, aqui esse trecho do nosso texto está dizendo que, primeiramente, houve aí um grande acontecimento com a invenção da TV. Todo mundo comprou TV, assistia TV horas e horas. E hoje, no mundo moderno, atualmente, o que acontece? Qual é a prática aí? Qual é a modalidade adictiva do momento, A que parece estar mais na moda ultimamente, diz que é a adicción a los videojuegos, um fenômeno que já não é somente, que não atinge somente as crianças, mas também os adultos, toda a sociedade. Mas, pero, que há de realidade ou ficção em todo isso? O que é verdade, o que é ficção, sobre isso que nós estamos lendo? Estamos falando de uma autêntica adicção ou de grandes aficionados a los videojuegos? Então, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Será que jogar muito tempo, para gostar muito de jogar, isso seria adicção ou afición? Bien? Vamos fazer a primeira atividade sobre o fragmento do texto. Señala V para verdadeiro, F para falso. Antes de la irrupción masiva de la informática, la adicción era por la televisión. ¿Verdadero o falso? Con la irrupción de la informática está de moda la adicción a los videojuegos. ¿Verdadero o falso? Los videojuegos son un fenómeno extensible solo a los niños. ¿Eso es verdadero o falso? El autor del texto cuestiona si los jugadores son adictos ou grandes aficionados, Você vai assinalar verdadeiro ou falso, um tempinho para você responder e nós já corrigimos, bien?
Listo, chicos? Muy bien. Vamos corrigir. Vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso. Antes da irrupção massiva da informática, a adicção era por la televisão, verdadeiro. É isso que o texto que nós lemos nos diz. Com a irrupção da informática, está de moda a adicção a los videojuegos, também verdadeiro. La próxima, los videojuegos são um fenômeno extensível solo a los niños. Então, gente, tomem sempre cuidado com esta palavrinha quando ela aparece aí, solo, né? Não só aos ninhos, a los niños, às crianças, mas também a toda a sociedade. Então, essa é falsa. O autor do texto questiona se os jogadores são adictos ou grandes aficionados, né? Nós vimos isso, é verdadeiro, apareceu no finalzinho do nosso texto. Vamos para a nossa atividade de número 2, relacionando os conceitos. Escreve para adicto a los videojuegos e 2 para aficionados a los videojuegos. Então, nós temos aqui essas duas alternativas. Le encantam los videojuegos, los conoce, está informado sobre esse tema, los juega, pero sin dejar de hacer outras atividades. A próxima, se passa muitas horas al dia jugando, não hace outra coisa que jogar al videojuego. Então, de acordo com a definição que nós fizemos a leitura lá no início, de acordo com o texto, você vai relacionar aqui o que é o que é adicto e o que é o que é aficionado. Bien? Um tempinho para você fazer isso e já voltamos para corrigir. Muito bem, vamos corrigir? Vejam bem, então. Adicto. Que é adicto a los videojuegos? Aquela pessoa que passa muitas horas ao dia jogando, não hace outra coisa que jogar al videojuego. Só faz isso o dia todo. Esse é o adicto, né? Que nós dizemos, tá viciado no jogo, não consegue fazer outra coisa. E 2, aficionado, as pessoas que lhe encantam os videojuegos, los conoce, está informado sobre esse tema, los juega, mas sem deixar de fazer as suas atividades diárias. Ele faz isso em um tempo livre, né? Bien? Vamos ainda continuar refletindo um pouquinho a respeito do tema, para reflexionar. Te gusta os videojuegos? Te gusta? Você gosta de jogar aí os videogames em la computadora ou nos plays aí nos consoles? Eles um adicto ou aficionado por eles? Você aí no teu caso, pelo que a gente está falando aqui na aula, você está se percebendo aí como um adicto? Será que eu estou exagerando? Estou ficando bastante tempo, muito nisso? Ou será que tá bem, tá legal, sou aficionado? Algumas características de los adictos. Então, pense aí, tá? E vá aí tentando observar o seu comportamento, se está de acordo com isso aqui ou não. Então, algumas características de los adictos, daquelas pessoas que estão ali bem dependentes de los videojuegos. Perder o controle sobre o tempo de exposição ao videojuego, desculpe. Passar cada vez mais tempo jogando e priorizar este tempo frente a outras atividades recreativas, familiares e relacionais. Então, aqui
No caso, aquela pessoa que está passando cada vez mais tempo no jogo, prioriza isso está prioridade, está à frente de outras atividades de recreação ou de tempo com a família. Mentir para poder jogar, mentir para jogar, ocultar que lo que estamos fazendo, né? Mentir, tentar esconder que está passando tanto tempo assim jogando. Essas são as principais características de los adictos, daquela pessoa que está ali exagerando um pouquinho ou já está totalmente afundada aí em los videojuegos. Então aqui é uma questão bem séria para se pensar e tentar aí, se você estiver de acordo com essas características, tentar deixar um pouquinho isso de lado, tentar fazer outras atividades, como passar tempo com seus amigos, com a sua família, fazer leituras, estudar ou coisas saudáveis, bien? Vamos ver agora um pouquinho a respeito do gênero editorial, bien? ¿Sabes qué es el editorial de um periódico ou de uma revista? Você sabe o que é, do que se trata o editorial de um jornal, por exemplo? Vamos ver. Atividade 3. Segundo os conhecimentos prévios. Então, de acordo com o conhecimento que você já tem, señala a resposta mais adequada que define o gênero editorial. Um texto relacionado com a atualidade que apresenta a opinião geral de algumas publicações como periódicos e revistas impressos ou virtuais. E a segunda aqui temos ensaio largo, que trata de hechos polêmicos divulgados em la atualidade e que apresenta o ponto de vista específico de seu autor acerca de los temas abordados. Então, um tempinho para você fazer a relação, pensar qual dos dois você acha que se encaixa com o gênero editorial e nós já voltamos. Bueno, chicos, vamos corrigir então a atividade 3. Então, sobre o gênero editorial, né? Nós temos acá um texto relacionado com a atualidade, que apresenta a opinião geral de algumas publicações, como periódicos e revistas impressos ou virtuais, tá? É a primeira que você deveria ter aí marcado, bien? Fíjate agora em las palavras destacadas acá, né? Nós temos aqui o texto que nós lemos lá no início da aula, estão destacadas as palavras masiva, que aparece lá, nuevas, adictivas, extensible, autêntica e grandes. A que classe de palavras elas pertencem? Você consegue aí já dizer a que classe de palavras? Será que são substantivos? Será que são adjetivos? Será que são verbos, advérbios? Vamos ver. São adjetivos, bien? Los adjetivos calificativos que descrevem e caracterizam al substantivo que acompanham. Entre os tipos de adjetivos se encontram os especificativos, tá? A gente vai ver dois tipos, né, de adjetivos a partir de agora. Os especificativos hablam de um objeto em particular e de lo que lo diferencia de outros. Temos acá os exemplos. Temos um coche negro. Então veja aqui, novamente, hablam de um objeto em particular
y de lo que lo diferencia de otros. Entonces, tenemos un coche negro, ¿no? Se especifica que es negro, no de otro color. El otro ejemplo, vivo en una casa grande, se especifica que es grande e não pequena. Bien? Então, a gente viu ali os especificativos e agora nós vamos ver os explicativos. Bien? Ya los explicativos indican una calidad ya informada por el objeto. Suelen preceder al sustantivo ou ir entre comas. Então, traduzindo aí essa parte para vocês. Já os adjetivos explicativos, eles indicam uma qualidade já informada pelo objeto e costumam preceder, vir antes do substantivo ou ir entre vírgulas, comas, entre vírgulas. Bien? La Blancanieve cubría las montanhas. Nós temos aí o primeiro exemplo, blanca, a palavra que está aí destacada, né? Ela serve aqui para destacar, ela tem aí a mesma função das figuras de linguagem utilizadas no texto literário, porque se quer ressaltar essa característica aqui, porque é claro, nós já sabemos que a neve é branca, mas para tornar isso mais evidente, la blanca nieve cubría las montanhas. Né? Aproveitando aqui para dizer que todos os colores, todas as cores são adjetivos, bien? Tu hermana, acá entre comas, amable, me trajo uma taça de café. Então, acá, novamente, nós temos aqui o adjetivo explicativo amable, né? Dizendo que a irmã é amável. Outros exemplos, ligeiros pies, verde campo, é como se fosse mais ou menos uma redundância, dizer duas vezes a mesma coisa, mas é de uma forma intencional. Ligeiros pies, verde campo, dulce açúcar e cálido fuego. Los adjetivos de personalidades. Vamos ver aí alguns exemplos aí sobre as personalidades das pessoas. As pessoas podem ter uma personalidade aburrida, alegre, gentil, cruel, educado, cortés, sensible, vanidoso, noble, perezoso, preguiçoso, ou tranquilo e muitas outras, né? Temos aqui o exemplo no finalzinho, é um ninho muito perezoso. É um menino muito preguiçoso, esse que nós temos ali na imagem ao lado. Vamos fazer a atividade de número 4, atividade em la frase, uma mulher jovem me vendió um par de sapatos. El adjetivo es, nessa frase, o adjetivo jovem es especificativo ou explicativo? Né? Pense aí um pouquinho e aí você vai responder. Em la 2, em la frase, cantas bonitas canciones por las mañanas. El adjetivo es bonitas canciones ou mañanas. Pense um pouquinho, responda e nós já vamos corrigir, bien? Muito bem, vamos ver então como que ficaram aí as respostas de vocês, se vocês acertaram ou não. Então, nessa frase, uma mulher jovem me vendeu um par de sapatos. Uma mulher jovem me vendeu um par de sapatos. O adjetivo é especificativo, está especificando, né, que a mulher é jovem. Bien, especificativo.
Y acá, en la frase, cantas bonitas canciones por las mañanas, el adjetivo es bonitas, né? A palavra bonitas está qualificando o substantivo canciones. E mais uma coisa, se aqui nós temos na primeira frase o adjetivo especificativo, aqui na segunda frase a gente tem aquele adjetivo explicativo, bonitas canciones, né? As canções são bonitas, elas já nos dão essa ideia, mas para ressaltar essa sensação foi colocada a palavra, acrescentada a palavra bonitas, bien? Atividade 5, pessoal. Relaciona o adjetivo com a imagem. Então, temos acá 4 imagens, temos 4 imagens, e você vai dizer se essa primeira imagem aqui está relacionada com fuerte ou débil, forte ou fraco, barato ou caro, a terceira, bueno ou malo, bom ou mal, e a última, limpio e sucio, limpo e sujo, bien? Um tempinho para você responder e nós já vamos corrigir. Muy bien, vamos corrigir entonces nuestra actividad. Vemos então que aqui na primeira imagem temos fuerte, a palavra fuerte, o adjetivo fuerte. Depois, caro, a imagem está relacionada com o adjetivo caro. Em la terceira imagem, bueno, e em la última, limpio. Bueno, vamos a nuestro quiz entonces. Entonces, la actividad 1 del quiz, las palabras aburrido, contento, satisfecho son. Então, as palavras, né, aborrecido, chateado, contente, satisfeito, elas são adjetivos, advérbios ou substantivos, tá? Você vai assinalar aí. Em la 2, identifica el adjetivo en la frase. El sombrero azul es de Daniel. Então, qual dessas palavras da frase que é um adjetivo? Sombrero, azul ou Daniel? Vamos ver a resposta aí, pessoal? Então, aqui as palavras aburrido, contento e satisfeito são adjetivos. Bien? A gente viu ali esses adjetivos relacionados à personalidade, estado de ânimo. Bien? E acá identifica o adjetivo em la frase. El sombrero azul es de Daniel. Qual que é o adjetivo? Sombrero, azul ou Daniel? Azul, como a professora disse anteriormente, que todos os colores, todas as cores, né, se tratam de adjetivos. O que nós estudamos hoje, pessoal? Vamos ver. Leemos o fragmento de um texto, de um editorial. Conocemos o significado das palavras relacionadas à temática do texto. Estudiamos os adjetivos especificativos e explicativos e conhecemos alguns adjetivos de personalidade. Bueno, muchas gracias, chicos, por su atención y hasta luego.